Eu sempre falo que para existir Deus, ou na minha crença de divindade, tem que ser a causa não causada, ou seja, uma causa que não é causada e uma causa que não gerou nenhum efeito. É causa própria. Estado inicial. E aí, agora, a mente humana consegue compreender isso? Não. Aí eu pergunto, de que forma algumas coisas são organizadas? Como, querendo ou não, o universo tem uma certa organização. Você tem uma explicação racional, óbvia, científica? Sim. Só que você vai chegar num elemento o qual sua mente não vai alcançar para poder trazer explicações. Então eu posso dizer que seria isso, vamos colocar assim, essa divindade. Eu sempre brinco com os meus alunos, se o senhor crê em Deus? Eu falei, lógico que eu creio. Creio, eu creio. Aqui, eu sou Deus. Ah, eu sou Deus. Eu tenho a centelha, eu tenho a partícula. E como que é o seu Deus? Eu falei, da mesma forma que eu sou. Meu Deus é extrovertido, meu Deus é doido, meu Deus gosta de uma cachaça, meu Deus gosta de uma bagunça, e meu Deus até de mulher gosta. Porque você vai pegar na cultura antiga, Deus da Bíblia era casado. Então quer dizer, nós somos um celeiro de um povo que ainda não se deu conta do poder que tem. E o ateísmo é um braço cético para mostrar para essas pessoas envenenadas, certo? Por essa bactéria miserável chamada fé irracional e cega, de que elas têm condições de despertar, entende? Para a verdade. E qual é a verdade? É o ateísmo que prega? Não. A verdade é o que a natureza está dizendo, a realidade, mas sem enfeites. Entende? Se você morre, você está morto. Ah, não, mas aí fulano agora me apareceu aqui, conversou comigo, olha lá fulano lá, olha ele lá. Então, quer dizer, começa a inventar coisas, começa a trazer paisagens e coisas que não estão no nosso dia a dia. Então, por que não enfrentar a realidade? Então, essa é a proposta do ateísmo. Voltei, novos argumentos, novas indagações. O vídeo de hoje é um vídeo esclarecedor, muito esclarecedor, sobre dois caras que são militantes de racionalidade na internet. O professor Fábio Sabino, que é este aí, nosso amigo, e o Jason Ferrer, do canal Além da Fé. Jason Ferrer é ateu, neo-ateu, foi pastor, veio de religião vertente protestante, tá? Batista também, com muito conhecimento no texto ou no livro que é chamado de Bíblia, biblioteca, por isso que dá o nome de Bíblia, em um livro só. Jason Ferreira é ateu. Ateu, confesso, todos sabem disso. O Fábio Sabino, ele diz que ele não é ateu. Ele não se acha ateu, que é um direito dele. Muito. Mas quando você vai falar sobre o Deus que o Fábio Sabino acredita, ele vai deixar bem claro que não é o da Bíblia e de nenhum suposto sagrado, de nenhuma religião, nenhuma vertente. E ele deixa entender que o Deus que ele acredita está dentro da sua própria consciência. É algo dele mesmo, ou é ele mesmo. Logo, eu, particularmente, eu tenho o Fábio Sabino como um ateu, mas ele disse que não, tudo bem. Tá tudo certo. Da forma que ele não é ateu, também não sou. A minha consciência é o meu Deus. Mas é um cara que soma em nosso meio, seguro nas palavras. E é bom lembrar de uma coisa que eu vou ter que explicar aqui para muitas pessoas que entram lá no meu WhatsApp e me fazem algumas perguntas. E eu tenho que dar a resposta lá em WhatsApp, porque estas pessoas não têm contato direto para falar com o professor Fábio Sabino e o Jason Ferrer, assim como eu tenho para falar com o Jason Ferrer. Se eu dizer para vocês que eu já conversei em WhatsApp com o professor
Fábio Sabino, eu estarei mentindo. Nunca falei com ele assim. Ele já falou sobre mim no canal dele, quando eu coloquei lá uma mensagem, e eu falo o tempo todo sobre ele. E o tenho como amigo. Gosto demais do trabalho dele, tá? Mas pessoas que entram, até agnósticos, ateus que entram no meu WhatsApp é aberto, é esse aí que tá na frente, tá? Eu nunca escondi o meu WhatsApp aqui, eu não tenho motivo para isso, tá? Porque o que eu falo é dentro daquilo que está no meu pensamento, na minha opinião e no meu direito de expressão, liberdade de expressão, tá? O vídeo de hoje é bem reflexivo, fica aí que você vai aprender alguma coisa quando alguém perguntar para você sobre estes dois aí. Tem outros, mas priorizei os dois. O Fábio Sabino e o Jason Ferreira, você vai saber explicar, tá? Primeiro, o Fábio Sabino, perguntaram para mim, ô Antônio, se o Fábio Sabino não acredita em Deus, o Deus da Bíblia, não acredita que nenhum personagem da Bíblia existiu de forma real, ou seja, literalmente falando, por que ele passa o tempo todo falando o que Paulo falou, o que Jesus falou, como falou, falando das contradições que não faz sentido, e ele fala sobre Paulo com ênfase, ele fala sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre os personagens da Bíblia. Como é que uma pessoa fala sobre isso se não acredita que isso foi verdade, que esses caras existiram? Ponto. Vamos entender o Fábio Sabino. Quando o Fábio Sabino ele vai falar sobre os personagens da Bíblia, você tem que aprender a separar. Ele não está afirmando que esses caras existiram. Não. Quando ele fala sobre Jesus, ele não afirma que Jesus existiu. Quando ele fala sobre João, Mateus, Lucas, Marcos, o próprio Paulo, é outra coisa. Porque também ele não acredita que esses caras existiram assim como nós. São personagens. Mas o que o Sabino explica e mostra as contradições, vocês precisam entender que ele fala em 4 pontos. 4 pontos. Ele fala do texto que está escrito, ele fala de contexto, que é a concordância do texto, ele fala de forma exegética e de forma hermenêutica. Vamos entender? Texto é o que está escrito, literário, é a história. Contexto é o que concorda em outros textos daquele texto. Tá? Texto, livro. Terceiro, de forma exegética, exegese, que quer dizer ideia do texto, que é uma profundidade de ideias sobre o texto, ideias próprias, exegese. E hermenêutica, que ele é especialista nisso, que quer dizer interpretação do texto, interpretar o texto do jeito que está escrito. Isso não quer dizer que ele acredita que aquilo existiu. É a mesma coisa, digamos, se você traz para mim um livro fictício, lendário, falando de personagens assim como a Mulher Maravilha, o Super-Homem, Batman, tá? E outros personagens fictícios, e colocar pessoas para discutirem e debaterem sobre o livro lendário, sobre os personagens, você pode discutir. Aquele personagem era especialista em quê? Dentro da ficção. Disso ou daquilo, tá? Isso não quer dizer que existiu. Se você for discutir sobre os livros lendários de Monteiro Lobato aqui do Brasil, for discutir sobre as histórias lendárias destes homens, pelo menos aqui do Brasil,
tem assunto de discussão para fazer um filme ou uma novela, mas isso não quer dizer que as histórias são reais, são ficções. A história que foi feita também uma série e também um filme bem comediante, O Alto da Compadecida, que foi feito por Ariano Suassuna, que também é comediante, em suas palestras. E teve o filme lá, né? Filme João Grilo, tá? Que vocês assistiram ali, tá? O Chicó, eu também assisti, a gente riu muito. Mas personagens, isso não quer dizer que fora da ficção, tanto do livro quanto do filme ou da série, existiram. Não. Quando o Fábio Sabino vai falar sobre personagens, Paulo, João, José, tá? Da Bíblia, Mateus, Marcos, Jesus, Abraão, Davi, Saul, Elias, Eliseu, tá? Jacó, José, Moisés, qualquer outro dentro do livro, ele vai tratar de história do texto, hermenêutica, linguagem, idioma, para quando foi, como fez. Mas ele não afirma que algum desses personagens existiu. É diferente. Aí as pessoas não entendem. Se eles não acreditam, por que eles ficam debatendo o que Paulo fazia, o que Jesus fazia, o que João fazia? Cara, vamos entender que a discussão é sobre texto, história. Agora, quem acredita que esses caras existiram são os teístas cristãos, tá? E judeus. Quem acredita são crentes. Acreditar que esses caras existiram. Aí é diferente. Por exemplo, o Fábio Sabino, ele está debatendo contra um cristão. Há uma diferença. O Fábio Sabino, ele debate sobre texto, história, sobre os personagens. O cristão já diferente faz. Ele debate sobre aqueles personagens achando que eles existiram, pisaram aqui, eram reais, verdadeiros e tudo aquilo que está na Bíblia aconteceu. É bem diferente. O Jason Ferreira é outro que ele faz esse papel já um pouco diferente, mas ele também mostra o que está escrito, como está escrito, a história. Mas o Jason Ferreira não acredita que nenhum destes personagens veio a existir. Inclusive Cristo, inclusive Deus, qualquer outro personagem. Jason Ferreira fez um livro, Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Que é uma pergunta do livro. Quando ele diz por que Jesus mentiu, ele está falando do personagem do livro. Por que o personagem do livro criado, ele mentiu? Em outras palavras, o Jason está dizendo, fora do livro, não tem sentido isso ter sido verdade, porque se caso o personagem do livro mentiu, porque ele não é verdadeiro nem dentro e nem fora do livro. Se fosse de fato um Jesus verdadeiro que estivesse no céu, que ia voltar, que é isso, que é aquilo, ou etc e tal, o livro não seria mentiroso. Vocês estão entendendo? Não seria mentiroso. Porque tudo já tinha acontecido de acordo. Não é esperar até hoje, 2000, ano 2000. Nada disso. 2025 e nada, até agora nada. Então, eu, Antônio Galvão também, quando eu falo aqui, o Miranda lá também, o Fábio de Oliveira, o humanista, o Edson Toshio, a Elaine Souza, a Aline Câmara, as Janes que tem aqui também, várias pessoas que estão aqui,
quando nós falamos alguma coisa a respeito do livro da Bíblia, isso não quer dizer que a gente acredita que aqueles caras existiram e são mentirosos, eram mentirosos. Ah, eles existiram, eram mentirosos. Ah, Jesus existiu, mas era mentiroso. Ah, Paulo existiu sim, mas também era outro mentiroso. Não, 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 não. Não, mentiroso é quem escreveu, quem criou a história mentirosa que não tem sentido. Então, o que tem de crente que fala besteira sobre nosso trabalho aqui, eles falam o tempo todo de Jesus, falam o tempo todo de Deus e falam o tempo todo de... E se eles não acreditam, por que eles falam? Cara, nós falamos de histórias que vocês acreditam como verdade. Nós estamos tentando colocar na cabeça de vocês as verdades que vocês não veem. Que aquilo ali é ficção. E mesmo dentro da ficção, é uma mentira, é uma ficção dentro de outra ficção, é uma mentira dentro de outra mentira, é uma contradição dentro de outra contradição. Por exemplo, nós que estamos aqui dizendo que não há nenhuma prova, nada comprovado da existência de nenhum ser metafísico, não tem nenhuma evidência, não existe nenhuma evidência. Quando nós falamos isso aqui, que não há nenhuma evidência, nós estamos falando a respeito de existência ou não de divindade. Se vocês não acreditassem na Bíblia, no livro, como livro verdadeiro, como livro que está ali, que fala do Deus que existiu, existe, dos personagens que existiram, se vocês não acreditassem nisso, a nossa militância aqui era diferente. A gente ia militar com vocês dizendo: não há prova de nenhuma divindade, nem dentro e nem fora do livro. A gente não ia nem falar sobre o livro. Por que a gente fala sobre o livro? Porque vocês acreditam nele como verdade. O trabalho do Sabino é esse aí. É mostrar para vocês, pelo tanto que ele estudou, que tudo que tem ali não faz sentido. A mesma coisa é o Jason Ferrer. Não faz sentido. Agora mesmo, o Jason Ferrer está concluindo um outro livro que fala sobre a psicopatia do Deus de Israel. Aí quem não entende a linguagem do Jason vai dizer: Jason está dizendo que Deus existe, que é um psicopata. Não! Está dizendo o Deus de Israel, da mente do israelense, do israelita, criado pela mente do israelita, que foi enxertado no cristianismo, o mesmo Deus que é o personagem de um livro. Ele não está dizendo existe um ou existiu e é psicopata e as pessoas acreditam em um Deus psicopata. Não, acreditam em um personagem de um livro que está no livro, que é psicopata do livro, a história, tá? E ele vai mostrar textos que crente não quer ver. E quando vê e quando ouve, não entende. Deixa a fé falar por si. E a fé, ela é cega. É um puro no escuro. Você acredita naquilo sem ver, sem saber, sem buscar contexto e pronto. Este é o problema do crente. É acreditar sem buscar o entendimento. Tá? Você tem que buscar, pesquisar, pensar e analisar. Certo? Cara, quando a ciência, falar um pouco da ciência, ela mostra evidências de existência de dinossauros, tá? Ela mostra evidência de existência de seres humanos diferentes por conta de fósseis que estão em museus. Isso são evidências que a ciência mostra. A Bíblia não mostra. Mostra a história, mas fora da Bíblia não há nenhuma evidência. Quer ver? Porque sabemos que os dinossauros existiram e que eles foram extintos e depois disso deu condição ao ser humano existir. Nós existirmos por conta da própria extinção dos dinossauros. Porque os museus estão cheios de fósseis de dinossauros. E por que existem algumas evidências que um asteroide desceu causando todo este dano contra os dinossauros? Porque está ali no Golfo do México. Ali o local, todo mundo vê. E tem
algumas evidências que isso foi o que aconteceu. Mas quando você vai falar com um crente, por que que os dinossauros morreram? Eles vão dizer que por conta do dilúvio. Só que não há nenhuma evidência em nenhum museu do mundo provando que o dilúvio existiu. Provando um fragmento da Arca de Noé. Não tem. Mas tem fragmento, sim. Tem fragmento, sim, dos dinossauros. Aí quem é que está falando a verdade? Quem mostra prova, evidência? Ou apenas a história de um livro? Um livro sequer. Então é bom que vocês entendam que nós fazemos um trabalho aqui para conscientizar. Não é para tirar você da sua fé, da sua igreja, da sua religião. Não, conscientizar. Que talvez, pode até ser que estejamos errados, mas você foi enganado desde a sua infância e talvez será até o último dia da sua vida. Eu fui por um tempo, mas eu fui trouxa mesmo. Mas eu acordei. Então você pode até ser enganado um tempo, mas não todo o tempo, se querer buscar e pesquisar. Então, voltando ao Fábio Sabino e também ao Jason Ferrer, que é o tema deste vídeo, esses dois fazem um trabalho maravilhoso aqui na internet. E agora participando de podcasts famosos, podcasts fortes aí. Tem um Edson Toshio também, mas deixa para outro vídeo. E o Miranda também. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a militância do Miranda e do Toshio, os dois juntos ali no meu vídeo. Agora eu falo sobre a militância do Sabino e do Ferrer. Então eles estão mostrando o que escrito está e de fato aquilo que poderia ter sido verdade se caso fosse verdade. Mas não é. Não é. É bom vocês entenderem isso. Porque, cara, nada do que está escrito até hoje se cumpriu. Nada. E nem vai se cumprir. Porque o tempo já passou para se cumprir aquilo lá. Essas profetadas de profecias de Apocalipse, que Jesus vai vir porque o sinal é isso, o sinal é aquilo, está se cumprindo. Tudo isso é mentira de crente que acredita em ilusão. Todas as profecias que estão no livro são profecias caducadas. São profecias épicas. São profecias clássicas para o tempo, para aquele tempo. O tempo passou. Todas aquelas profecias teriam que se cumprir ali do ano 70 para trás. É por isso que existe o preterista. O preterista é aquele religioso que não aceita a mentira do livro e tenta colocar uma falsa verdade. Não, de fato, aconteceu tudo no ano 70 para trás. Todo juízo se cumpriu, Jesus voltou. E o preterista é a mesma coisa daquela pessoa que tem um tanque, uma caixa d'água em casa, e aí tem um furo na caixa d'água. Aí a pessoa vai lá e coloca uma rolha no furo, tá? E tenta vender a caixa d'água com aquela rolha, dizendo que não tem furo. Esse é o preterista. Nós temos um aí na internet, o nome dele é Júlio Chaves, nada contra o ser humano dele, já falei sobre ele, também já falou sobre mim, até me colocou apelido aí, eu não importei, eu até gostei, ele já falou alguma coisa. Ele é preterista. Ele, para não aceitar que o livro é mentiroso, que é tudo uma mentira, que é tudo uma ficção, ele criou, junto com os preteristas aí, uma tese de que Jesus já voltou no ano 70 e que tudo é verdade, mas que o evangélico de hoje tá todo mundo enganado, porque ele tá com a verdade. Tá entendendo? Então tanto faz ele quanto o evangélico, é tudo farinha do mesmo saco, tanto faz, todos os dois estão nadando na maionese, como diz o ditado. Então o preterista é aquele que coloca rolha num buraco para tentar dizer que aquele ambiente não tem furo. Vocês estão entendendo? Mas o que o Ferrer está fazendo, o que o Sabino está fazendo, é mostrando que o texto diz uma coisa e que nunca aconteceu igual o texto diz. É outra, fora do texto. O que está no livro é apenas no livro, fora não.
Tá um pouco escuro aqui, gente, aqui, porque eu não tô usando lâmpada nenhuma, tô usando somente o reflexo do vitrô aqui do lado. Tô usando luzes aqui o mínimo possível. Mas vocês estão vendo aqui as fotos dos meninos que eu estou colocando como prioridade do vídeo. Então é isso. É muito simples. Ou então vai viver no engano até o último dia da vida. Foi um vídeo esclarecedor sobre os militantes ateus aqui da internet. E também o Sabino, que diz que não é ateu, mas para mim é. Mas ele diz que não é, tá tudo certo. Mas milita da mesma forma. Tudo que ele fala sobre o livro é tudo que a gente também vê. Sabino não fala nada do livro que a gente discorda, que os ateus discordam. Não, nada, absolutamente nada. Então abraço ao Sabino e ao Jason Ferreira. Entenda por que estes homens estão aí tentando ajudar o ser humano a observar e entender que de fato religião, crença, fé é apenas um faz de conta. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos, novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.